Mais uma live. Uma ótima noite a todos vocês que irão nos acompanhar, que estão nos acompanhando, que já fazem parte do canal O Preterista, da família Preterista. O nosso abraço, o nosso carinho. E estamos de volta mais uma vez para tratarmos de mais um assunto polêmico. A Bíblia é polêmica. Sim, muito polêmica, polemicíssima. Então, nós iremos tratar de mais um assunto polêmico, de mais um assunto divergente, que está nas Escrituras, tá bom? Abençoados do Pai. Já tinha algumas pessoas aqui. As Escrituras não tem polêmica. Tem sim. Nas Escrituras tem inserção, nas Escrituras tem omissão, de textos que não tinham, mas foi inserido, textos que estavam, mas não foram inseridos, palavras substituídas, intenções de intenções. Sim, as Escrituras é um livro polêmico, na sua mais natural escrita. Quanto mais ela é aplicada fora do contexto. Por exemplo, você que diz que as Escrituras não é polêmica, Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele disse: a mulher esteja calada. Não é lícito falar. A mulher ficava calada, a mulher não tinha permissão de falar. Isso é polêmico ou não é polêmico? É abençoado. Então, assim, pelo fato das pessoas terem sido enganadas, estão sendo enganadas, manipuladas, muitas se tornam advogados, advogam coisas que elas nem têm ideia do que estão falando, sabe? Não sabem nem a origem de fatos ou de expressões que as pessoas falam. Então, quando nós colocamos um tema desse e dizemos que as Escrituras são polêmicas, nós estamos falando da sua interpretação, da sua aplicação, tá bom? Porque ela está sendo aplicada já há vários séculos, totalmente fora de contexto. Só isso é uma grande polêmica. Tá bom, abençoados? Então estão aqui, nós estamos aqui mais uma vez. Uma ótima noite a todos vocês que já estão. Boa noite, irmão Tonelso, e a todos os irmãos no Pai Eterno. Já estou à espera. Vamos ao alimento da convivência liberta, do crescimento da verdade. Um abraço, irmão Manuel Pereira. Está aqui o irmão Francisco Irapuã Frota, de Fortaleza, Ceará, bairro Parque Jerusalém. Boa noite, meu amigo Antonelson Moraes. Estamos juntos no aprendizado. Mais um grande abraço para todos os preteristas. Um abraço abençoado, irmão Francisco. Irmão Valdir Silvestre, boa noite, irmão Damião Rodrigues, boa noite, irmão Tonelson, meu irmão no Pai, estamos juntos, boa noite, Júlia Diniz, boa noite, direto da Paraíba, eu, Tonelson Moraes, direto de Imperatriz do Maranhão, tá? Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19 e 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não tem nas originais. Foi uma inserção. Foi uma inserção que foi feita. Não tem em nenhum lugar essa palavra. Então vamos lá. Para todos que irão buscar o conhecimento, o discernimento, o entendimento daquilo que é a aplicação da palavra, da verdade, nós estamos com essa proposta de mostrar as verdades das Escrituras. E essas verdades, elas chocam pessoas ignorantes, pessoas que não têm o conhecimento de nada, pessoas que vivem por viver um dia após o outro, sem discernimento de nada do que acontece ao seu redor. Existem milhares de pessoas assim, infelizmente. Boa noite, irmão Tonelson, um pouco atrasado, peguei o carro e já está andando. Não, estamos chegando agora, estamos na primeira marcha ainda, devagarzinho. Boa noite a todos, Guaxupé, Minas Gerais. Dá-lhe chuva, aqui não, aqui já choveu e está chovendo aí. Então, Fábio aí, irmão Fábio de Minas Gerais. Onildo Lima, um abraço, Fábio, Onildo, tá? A todos que estão
nos acompanhando e irão nos acompanhar. O tema é um tema polêmico. É polêmico o tema, irmão? É polêmico porque existe uma série de divergências, mentiras, enganos, inserções sobre esse tema, sobre esse assunto. É um dos temas mais polêmicos das Escrituras. É onde dá mais divergência dentro das Escrituras. Irmão, é claro, abençoado. Depois da queda, presta atenção, depois da queda do homem, o planeta Terra foi entregue a Satanás? É uma pergunta? O tema é uma pergunta. Depois da queda do homem, o planeta Terra foi entregue a quem? Depois da queda do homem. Antes da queda, o planeta Terra estava entregue ao próprio homem. Nós vamos mostrar isso aqui. Irmão Carlito, boa noite, irmão. Boa noite, Carlito, José Fernando Moreira. Boa noite, Nelson Moraes e a todos. Lagoa Salgada, Rio Grande do Norte, assistindo. Um abraço a todos, uma ótima noite aí a todos de todas as partes do Brasil e algumas partes do mundo. Pessoas que nos acompanham de fora também do Brasil. Tem alguns privilegiados que são preteristas internacionais, tá? Que também nos acompanha dentro desse entendimento, tá bom? Abençoado. E você que está nos acompanhando, eu mandei o link para várias pessoas, não sei se todas irão entrar ao vivo juntamente conosco, mas nós mandamos o link à medida do possível. Esse tema é complicado, pois Marcião, teólogo, disse que o Deus do Antigo Testamento não é o pai de Yahshua. Olha só, meu. Por isso que eu digo que é complexo, meu irmão. O negócio é polêmico. Boa noite, Otanelson. Estamos juntos no entendimento e muito profundo. Joacim Nunes, irmão Joacim Nunes, boa noite. Foca no ensinamento, irmão. Tanto boa noite. Não, irmão, aqui não é canal de religioso. Aqui não é canal de ministério, não. Aqui é um canal de relacionamento entre irmãos preteristas. Tá bom? Nós tiramos esse primeiro momento para conversar com as pessoas. Tá? Os inscritos do canal, para mim, não são apenas números. São pessoas que eu interajo. Tanto aqui, como depois no privado. Eu estou sempre interagindo com as pessoas. Dando atenção, respondendo, na medida do possível. As pessoas merecem a nossa atenção. Não são apenas gado. Não são apenas números. Tá bom? São pessoas que querem buscar a verdade das Escrituras. Ponto, parágrafo. E aqui, eu ainda não encontrei outro lugar que mostra essa verdade da Escritura. Completa, total, absoluta, daquilo que é a realidade. Tá? Muito bem. Então, nós estamos aí, com 8 minutos, eu entrei 4 minutos antes, para que a gente possa justamente fazer esse momento aqui de diálogo, tá bom? As pessoas gostam de receber o carinho e o alô do interlocutor. Recebi, já estou assistindo, vamos nessa. Opa, o irmão João Diniz recebeu. Então vamos, o tema, você está com a Bíblia aberta aí, pelo menos? Está com papel e caneta para anotar referências e buscar depois, para saber se um negócio é verdade mesmo, para saber se a palavra que está sendo falada é bíblica mesmo, para saber se aquilo que nós estamos mostrando é a verdade mesmo das Escrituras ou não. Aqui você tem essa liberdade, o único lugar onde se manuseia a Bíblia que tem essa liberdade de expressão. Muito bem. Depois da queda, o homem, ou o planeta, depois da queda do homem, o planeta Terra foi entregue para quem? A religião tradicional, evangélica, católica, a religião cristã como um todo, diz que o planeta era do homem, mas por causa da queda do homem no Jardim do Éden, o planeta passou para outro indivíduo. Outro indivíduo tomou a Terra. Outro indivíduo assumiu a Terra. E esse indivíduo, eles dizem, é Satanás. A Terra, que era do homem, foi dada a Satanás. Agora, a minha pergunta inicial seria, dada por quem? Onde?
Onde isso aconteceu? Onde é que tem na Bíblia que o planeta Terra foi dado a Satanás depois da queda do homem? Onde é que tem na Bíblia? Você já descobriu na Bíblia? Você já viu o texto na Bíblia dizendo que o planeta Terra foi entregue a Satanás? Tem um texto na Bíblia. Vou deixar você procurar enquanto eu desenvolvo o entendimento da verdade. O texto bíblico base para a nossa meditação encontra-se em Gênesis, capítulo de número 9. Eu espero que você tenha uma Bíblia aberta para você que tem dúvida. Irmão Carlos Sena, boa noite, abençoado. Boa noite, abençoado do Pai. Meu irmão no Pai. Vamos lá. Gênesis, capítulo 9, versículo de número 1 ao versículo de número 3, é o nosso texto base para a nossa meditação dentro desse polêmico tema das Escrituras. Depois da queda do homem, o planeta Terra foi entregue para Satanás. Texto base, Gênesis capítulo 9, verso 1 ao versículo de número 3. Eu vou ler. Eal, que está escrito aí na sua Bíblia, Deus. Para aqueles que não sabem, Deus é uma expressão, um título, não é o nome de um ser. Deus é uma expressão, um título, que tem origem no deus pagão Zeus, da cultura grega. Tá? Então, por isso que nós procuramos pronunciar mais ou menos aquilo que mostra as Escrituras. Ninguém sabe pronunciar certinho o tetragrama. Se perdeu a pronúncia, mas a gente procura, pelo menos, estar mais ou menos dentro do hebraico, tirando esse paganismo grego. Então, nós aqui do canal O Preterista chamamos Eal. Tá bom? Eal abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhe: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Verso 2: todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Para quem? Noé e seus filhos. Assim como lhes dei os vegetais, agora eu lhes dou todas as coisas. Ponto, parágrafo. Gênesis, capítulo 9, versículo de número 1 ao versículo de número 3, é uma reafirmação daquilo que está em Gênesis, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 28. Quando o Criador entrega para Adão e Eva, para Adão propriamente, todas as coisas. Adão e Eva. Ele entrega para eles todas as coisas. Toda a terra estava sendo entregue para Adão e Eva. Adão e Eva transgrediram, caíram. Olha só. Foram expulsos do jardim. Aí é que entra a bagunça, a polêmica. Por quê? Porque veio um negócio chamado de tradição religiosa. A tradição religiosa disse: olha aí, irmão, a terra era do homem. O Ial, o Criador, o Pai Celestial, deu para Adão e Eva a natureza, a fauna, a flora e os animais, como tudo era do homem, para ele desfrutar. Mas o homem perdeu mané. O homem perdeu aquilo que Deus deu para ele. E ficou com quem agora? Agora quem assumiu a terra foi Satanás. Não é assim, irmão, que é pregado até hoje. Se você sair sexta-feira aí nos seus bairros, na sua cidade, entrando nesses templos religiosos, essas instituições religiosas, que só funcionam para extrair das pessoas o seu bem, tanto financeiro como de habilidades, de tempo e tudo. Extrair. A ideia é extrair do indivíduo. Muito bem. Vai se falar isso que eu estou dizendo. Que a terra foi entregue para Satanás. Mas quando nós lemos o nosso texto base, Gênesis, capítulo de número 9, após a destruição dos seres humanos,
após a destruição dos animais, após a destruição das aves, os peixes não foram destruídos, porque os peixes não iam morrer no dilúvio. Então o mundo de então foi destruído, escapou Noé e sua família. Levando em conta que a natureza humana é diabo e Satanás, sim, foi entregue a Satanás. Calma aí, irmã Maria, não estrague a festa. Muito bom, irmã Maria. É dentro desse entendimento mesmo. Então, assim, o Criador destruiu o mundo de então. Escapou Noé e a sua família. Animais que ficaram na arca, que o Criador falou para Noé receber e colocar na arca, tudo bem. Aquele monte de animais e 8 pessoas que escaparam na arca. Quando Noé sai da arca, ele faz holocaustos e sacrifícios, ele faz um altar. Holocaustos e sacrifícios são queimados ao soberano. O soberano sente o cheiro da gordura do churrasco. Ele diz, coisa boa. Ele chama Noé. Ele disse, Noé, capítulo 9, versículo de número 1 em diante. E abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes. Abençoou quem? Satanás e seus anjos. Dentro da perspectiva que Satanás seja uma criatura angelical caída, que a religião prega. Estou aqui por enquanto, irmã, fazendo esse paralelo. Dentro dessa expectativa, então ele errou na bênção. Ele iria abençoar o Satanás, ele abençoou, foi Noé e sua família. E abençoou Noé e seus filhos, dizendo, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Você prestou atenção que essa expressão é a mesma expressão usada em Gênesis, capítulo de número 1? Deixa eu mostrar para você que não acredita, que nunca leu a Bíblia. E se leu, não prestou atenção. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 28, diz assim, e os abençoou e disse-lhe, sejam férteis, multipliquem-se e encham e subjuguem a terra. A mesma coisa que ele falou para Noé. O que é que o Criador está fazendo? O Criador está ratificando aquilo que ele fez com Adão e Eva, agora com Noé e os seus filhos. Entregando a terra para quem? Para quem ele está entregando a terra aqui? Vamos lá. Encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles serão entregues em suas mãos. Está entregando nas mãos de Noé e seus filhos, ou está entregando nas mãos de um suposto anjo caído chamado Satanás? O que é que a sua Bíblia diz? Em que você acredita? Eu já sei que os religiosos não acreditam na Bíblia. Eles leem a Bíblia como pretexto para supostamente dizer que está falando da Bíblia. Mas não estão, irmão. Aí não é isso. Ora, mas todos os animais da terra e tal, que se movem rente ao chão, serão entregues em suas mãos. 3. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim, como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Todas as coisas foram entregues para Noé e os seus filhos. Se você voltar um pouquinho em Gênesis, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 21, o texto diz, o soberano sentiu o aroma agradável do churrasco e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos. Como é que o religioso diz que Deus vai destruir a terra? Hein, irmã? É polêmico ou não é polêmico? Porque você senta num banco de uma instituição religiosa para ouvir um cara dizer que diz que Deus vai destruir a terra. Irmão, Deus vai destruir essa terra. Cuidado para você ir morar no céu. Não é assim a conversa? Mas aqui ele estava dizendo que nunca mais ia destruir a terra, depois que ele destruiu no dilúvio. Gênesis 8, a partir do versículo 21, ele disse, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem,
porque o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Ele disse, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Quer dizer o quê? Que ele nunca mais iria destruir a terra, como ele fez lá no dilúvio. E como é que agora eles vão dizendo que eles vão destruir a terra, ele vai destruir a terra com fogo? O salmista mais adiante confirma esse entendimento, por diz, os céus são os céus do soberano, e a terra ele deu aos filhos dos homens. Acaba bom, João diz o nome do rapaz. É isso aí, irmão. Ora, que conversa é essa? Que a terra é do diabo, é do Satanás. Mas como a irmã Maria, que tem um discernimento intelectual diferenciado de outras mulheres, parabéns para você, irmã Maria. Como ela tem esse entendimento, ela já pescou aquilo que é o cerne do entendimento que eu quero passar. É que se alguém me perguntasse, Dr. Nelson, a terra é do Satanás, do diabo ou não é? Eu diria, sim, é. Irmão, a terra é do diabo, e como é que você está dizendo que a terra foi entregue para os homens? Então, entendeu? Irmão, mas você está se contradizendo. Não, você que foi enganado. Pensa numa coisa ruim, é você passar uma vida toda enganado, e chegar alguém e dizer, olha, irmão, você está sendo enganado a vida toda. Pensa num negócio ruim. Porque as pessoas acham, todas elas, pode ser o mais ignorante da que for, todas as pessoas acham que são inteligentes, que ninguém nunca enganaria ele, que ele nunca estaria errado, que aquilo que ele está vivendo é o que é o certinho, é o que é o correto, é o que é o justo, é isso mesmo, eu sou aqui, isso que eu estou vivendo aqui é a justiça total, é a mais absoluta verdade. Isso aqui, aquele que ele está vivendo ali está mentindo, aquele do outro lado também ali está no caminho errado, o caminho eu que eu sou bom. Não é assim. Aí quando chega alguém, de Imperatriz do Maranhão, amarelinho, velho, simples, chega e diz, ei, irmão, você estava errado, você foi enganado. Geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Mentindo Salomão, em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, irmão Carlito. Então vamos lá para dentro do entendimento. Então vamos lá. Como pessoas, aparentemente, presta atenção, irmão. Como que pessoas aparentemente inteligentes podem ser enganados com tanta facilidade? Com histórias mirabolantes, supostamente ensinada pela Bíblia. Eclesiastes 1,4. Sim, senhor, é isso mesmo. E como é que a religião está dizendo? O religioso está dizendo, o padre, o pastor, o bispo, o reverendo, o apóstolo, o profeta, o ancião, e por aí vai, estão dizendo, pregando, todos os dias, dizendo que Deus, eu vou usar a expressão Deus aqui para todo mundo entender, vai destruir essa terra com fogo. Então tem contradição, tem polêmica, não é polêmica? Porque em Eclesiastes 1,4 ele diz que jamais a terra seria destruída. Geração vem, geração vai, e a terra permaneceria para sempre. Mas como é que alguém vem e diz, não, essa terra vai ser destruída? Então, o escritor aos Eclesiastes, do Eclesiastes, estava mentindo? Então, o Criador mentiu para Noé, Gênesis capítulo 8 e capítulo 9? Não, meu irmão, é porque... Veja bem, coisa nenhuma, meu irmão. Ou é ou não é. É por isso que eu gosto das escrituras. Ela mostra a verdade. O problema é que manipuladores, enganadores, que usurpam da ignorância de pessoas que se acham inteligentes, mas estão sendo enganadas, para manipulá-los e ganhar assim o que eles querem. Daí vem os ateus por causa que pensam que tem contradição. Sim, os ateus pegam esses textos e dizem, olha aí, rapaz, tem contradição. Diz que não ia ser destruído, e lá na frente diz que ia ser destruído.
Como é que é isso? Diz que vinha na nuvem e não veio ninguém em nuvem? Como é que é isso? É porque não entende, irmão, a mensagem espiritual das Escrituras. As pessoas acham que as Escrituras é um livro literal, contando uma história literal, para acontecer coisas literais. A Bíblia é uma mensagem, usando coisas humanas, literais, físicas, materiais, para transmitir a sua mensagem espiritual. Opa! Primeiro ponto. Se o planeta Terra, disse Satanás, presta atenção, Satanás disse, porque me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Não foi isso que Satanás disse? Onde, irmão? Lucas, capítulo de número 4. Ali no versículo 5, versículo 6. Satanás disse para quem? Para Cristo, no deserto. Que o reino do mundo foi entregue para ele. E ele daria a quem ele quisesse. Ah, irmão, então você entrou em contradição. Você diz que a terra, Gênesis capítulo 9, foi entregue novamente. Reafirmou a entrega para o homem, para Noé e seus filhos. Sim, eu disse. Eu li, disse e afirmo e confirmo. Mas então, irmão, lá no deserto, Satanás disse que ele recebeu e daria para quem ele queria. Bingo! Você não entende, meu irmão? Acorda, meu irmão. É isso, é a mesma coisa. Irmão, é dele mesmo. Qual é o problema? O problema é que você não sabe nem o que é Satanás. Eu tenho culpa. Que você, se achando tão inteligente, é manipulado com tanta facilidade como se fosse um bebê, uma criancinha. Boa noite, amigos. Cheguei agora. Chegue, fique à vontade. Abençoado. Também aí, Espina Nora. Chegou lá, muito bem. Vamos lá. Vamos para dentro do entendimento. Então, se o planeta Terra, disse Satanás, porque me foi entregue e eu dou a quem eu quiser, onde está o texto que isso é afirmado? Onde é que está o texto? Onde é afirmado que o planeta Terra foi entregue a Satanás? Eu queria, por favor, dar um tempo para vocês aí. Você que diz que a Bíblia não é polêmica, mostra um texto aí. Você não acredita? Não é isso que você acredita? Que o mundo é do maligno? O mundo é do Satanás, o mundo é do diabo aqui, irmão. Esse mundo aqui é do diabo. E que diabo tu tá fazendo no mundo do diabo, meu irmão? Sai fora! O mundo não é do Satanás? O que tu faz no mundo? No mundo do Satanás. Se o mundo é do Satanás, você está nele, então você é do Satanás. Você é do diabo. Não, irmão, essa conversa, mas o mundo não é dele. Sai fora do mundo do cara. Não é, irmão, uma contradição? Usufruindo das coisas do cara. Da natureza, do alimento. Da riqueza. Da fauna, da flora. Banhando no rio dos caras, comendo peixe dos caras, a carne do homem. Então, meu irmão, o que é que tu faz na terra do homem? Sai fora, tu não é inimigo dele. O que o Criador quis dizer quando disse que o homem se tornou um de nós? É a Trindade? Não. Se tornou tendo essa ciência que aquilo que ele faria ou deixaria de fazer é boa ou é ruim. Se tornou como um de nós, o texto lá diz, conhecendo o bem e o mal. Tá? Então, moralmente, no intelecto, na consciência, o homem sabe que o que ele faz é bom ou ruim, é certo ou errado. Todos sabem, exceto o indivíduo que tem uma doença mental, um distúrbio mental. Isso aí é outra coisa. Eu estou falando dentro de um senso, de uma normalidade. Tá bom?
Muito bem. Já tem quanto tempo de live? Abençoado do Pai. Ô, God, já quer ir embora, meu irmão. Peraí, você chegou agora, já quer... Só meia horinha, boa noite, estamos juntos mais uma vez. Irmão Valdemiro, boa noite a todos que ainda iriam chegar. Muito bem, então vamos lá para o primeiro texto, 2 de Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 4. Ah, não, Paulo disse que o mundo estava entregue para o maligno. Bora ver. É claro. 2 de Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 4. Shaul diz... eu vou ler o 3 para ficar bonitinho. Ele disse: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. Verso 4. O Deus desta era, o Deus deste século, o Deus deste mundo, é tudo a mesma coisa, tá bom? O Deus, a minha diz era, talvez a sua diz século, talvez a do irmão diz mundo, mas é a mesma coisa. O termo original grego é aion. O Deus deste aion. Se eu falar aion, aí todo mundo vai estar na mesma igualdade. O Deus deste aion, desse período de tempo, desta era, deste século, desse mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Yahweh, do Pai. Muito bem. Então, Paulo está dizendo que o Deus, com D minúsculo, né? O Deus desta era. Para a primeira coisa, se o diabo é um cara potente, que briga mano a mano com o Criador pela sua alma, não é assim que prega? E por que o D dele é minúsculo? Não, porque ele não é, porque... abençoado, aí tem muita coisa para entender. Então, vamos lá, vou pegar o mais simples do texto. Então, Paulo estava falando que o Deus daquela era, daquele aion, daquele período de tempo, cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem do Pai. Então, que Deus é esse daquela era que Paulo está falando? Que cegou o entendimento dos incrédulos. O que quer dizer, então, quando o discípulo disse: vi Satanás cair do céu? Era a lei ou o reino do homem? Era o sistema religioso mosaico que estava ruindo, caindo da sua posição. Porque ainda Cristo não tinha ido ao madeiro, mas ele designou os discípulos para anunciarem o reino, o evangelho do reino. Ele disse: vão, por onde vocês forem, vocês, se estiver doente, vocês orem e curem, se estiver enfermo também, vocês vão orar e curar. Diga: o reino do Pai, o reino de Yahweh está próximo. Então, quando eles foram, Mateus, se eu não me engano, o irmão não colocou o texto, acho que é Mateus capítulo 10, ele disse: eu via Satanás caindo do céu. Satanás é opositor. Os judeus, na mensagem da lei, especialmente os fariseus, mestres da lei, que tinham uma facilidade de expressar a lei, eles judaizavam a todos que viam. Então, quando chegou o Cristo anunciando o reino, eles foram contra Cristo. Eles se oporam a Cristo. Passaram a perseguir Cristo. Assim como se oporam e foram contra aos discípulos, aos apóstolos. Eles foram contra a Paulo, perseguiram Paulo. Eram o que, irmão? Satanás. A expressão Satanás aqui é para falar de algo que se opõe à mensagem do evangelho do reino. Era a mensagem da lei judaizante, que não aceitavam a mensagem de Cristo. Só que aquela mensagem judaica da lei estava caindo. Por isso ele disse: eu vi a Satanás caindo do céu, caindo do seu governo, da sua posição, porque era a lei que tinha essa posição, que dominava a nação de Israel. Agora, quando antes disso ele foi transfigurado no monte, apareceu Moisés, Elias e o Cristo transfigurado, a voz disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Daquele momento ali em diante não era mais lei e profetas, era Cristo. Era o reino do Pai que estava começando a ser anunciado por ele. Ele manda os seus discípulos com essa missão. É isso que o texto está falando.
Tá bom, abençoado? Satanás ali não é, jamais, uma criatura espiritual, um anjo caindo do céu. Irmão, eu vou falar de novo, eu já estou quase abusado de falar essa mesma coisa. Mas talvez tem pessoas que nunca ouviram. Presta atenção. É impossível. Jamais. É impossível. Jamais cairia um ser angelical do céu, da glória. Jamais, irmão, jamais. É impossível que ele, um ser celestial, angelical, se degenerasse. É impossível. Por quê, irmão? Porque os seres angelicais, eles têm apenas uma natureza. Eles são puros. A natureza espiritual pura. Irmão, mas aí você vai dizer assim, alguém pode dizer assim, não, irmão, mas a Bíblia diz que um ser angelical, ele se opôs a Deus lá no céu. Aí eu lhe perguntaria, onde é que tem esse texto na Bíblia? Por favor. Estou falando sério. Se você encontrar, põe aqui agora para nós. Ou lê aqui o texto. Estou aqui com a Bíblia nas mãos. Onde é que tem um texto, um texto na Bíblia dizendo que um ser angelical caiu do céu? Só um. Eu queria que algum filósofo, pastor, padre, bispo, reverendo, ancião, mostrasse o texto, dizendo, ok, irmão, a Bíblia está dizendo que um ser angelical caiu do céu, foi expulso do céu. Foi mesmo, irmão? Caramba. Me responde uma pergunta. Não, para uma das minhas maiores dúvidas em relação à ceia, o que Paulo quis dizer com peraí, meu abençoado, deixa eu só terminar aqui. Eu recebi do Senhor o que vos entreguei. Ele recebeu a revelação, irmão. 2 de Coríntios, capítulo 12. Foi aquilo que Paulo recebeu. Paulo não recebeu instrução de fazer cerimônia pascal, não. É cerimônia pascal que eles fizeram, os discípulos, tá bom? A ceia era o jantar, o cordeiro que era feito no primeiro dia. A Páscoa durava 7 dias. No primeiro dia era comida o cordeiro, era chamado de ceia. Por que ceia? Porque era comida à noite, depois das 6 horas. Não entendeu? E no segundo dia, pão e vinho. No terceiro, pão e vinho. No quarto, pão e vinho. No quinto, pão e vinho. No sexto, pão e vinho. No sétimo, pão e vinho. É claro, abençoado. Deixa eu ler aqui a dúvida, aqui a pergunta da uma. Ah, tá. Rapaz, eu confessei meus pecados com o padre. Não tem problema nenhum. Parei de cometer os pecados. Ajudei o próximo. Comecei a ler mais a Bíblia. Por enquanto eu só me dei mal com pode isso, porque o justo sofre. Não, porque você está errado. Está erradíssimo. Está totalmente fora do esquadro, meu irmão. O senhor está assim, empenado velho, achando que está certinho. Não tem nada a ver. Irmão, a pior coisa que você fez foi ir numa instituição religiosa e falar dos seus erros para um indivíduo que não é nada. Sabe? Presta atenção, amigo. Se você tivesse chegado para um amigo mesmo de verdade, e tivesse falado com ele, disse, rapaz, me ajuda, eu quero mudar, eu quero ser uma nova pessoa, o amigo lhe ajudaria. Talvez você não estaria se dando mal como você está se dando hoje. Isso aí não tem nada a ver, meu irmão. Você lê a Bíblia. Isso aqui é para o conhecimento das coisas que aconteceram. Existem na Bíblia coisas que são atemporais, que são antes dela, que estão nela e são depois dela. Isso faz parte do mundo, da natureza. Tá? Coisas atemporais, ensinos atemporais. Mas esse negócio de fazer esse tipo de conceito, eu estou lendo, irmão, eu estou orando, isso aí não tem nada a ver com nada. Tá? O que você deve entender é que você é uma pessoa e que, se você quiser mudar, ser uma pessoa boa, passe a fazer coisas boas, viver bem. Deixar aquilo que lhe prejudica, que você não quer que aconteça na sua vida,
tá? Viva com consciência, com entendimento, com intelecto das coisas. Aí vai logo para a religião, vai se lascar até o fim da vida. Sinto muito, mas eu digo a verdade para você. Então vamos lá, o segundo texto. O que é, irmão, deixa eu ler aqui, o irmão me tiraram de aí viu? Vamos lá. O texto de 2 Coríntios 4,4, do que é que Paulo está falando? Paulo está falando dos judaizantes da lei, que todo sábado liam a lei nas sinagogas e estavam, o entendimento dos incrédulos estava encoberto. Quando ele usa essa expressão no versículo de número 4, do capítulo de número 4, o Deus deste século, desta era, desse aion, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Ele estava falando, era do evangelho da graça que estava sendo anunciado, mas os judaizantes, por causa da lei de Moisés ainda, que estava sendo falada, apesar dela já ter sido abrogada no madeiro, ainda tirava o entendimento, cegava o entendimento dos indivíduos, para que eles não vissem a luz da glória do evangelho de Cristo. Por que, irmão Antônio? Isso aqui ele está fazendo um paralelo. Se você ler o capítulo 3, aí o capítulo 4 completa o capítulo 3, é o contexto. O capítulo 3, Paulo está falando de quê? Paulo está falando, usando a nova aliança com a antiga aliança. Dizendo o quê? Que Moisés, lá no deserto, ele disse, nós não somos como Moisés. Ele disse, verso 13, 2 de Coríntios 3, 13 diz, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem, o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança, não foi retirado. O que é isso? A lei sendo anunciada ainda, Moisés sendo pregado todos os sábados na sinagoga. Era como o quê? Como o véu, que não deixava eles ver o quê? O evangelho da graça, da glória de Cristo, para que eles fossem salvos. Como quem fez isso aí? O enganador Moisés. Moisés enganou o povo judeu no deserto. Como, irmão Antônio Nelson? Ele colocou o véu. Quando Moisés desceu do monte, o irmão lembra do episódio do monte? A face de Moisés estava brilhando, como isso aqui, ó. Olha para aí, olha para cá. Aí o povo dizia, não, Moisés, não pode conversar contigo, o teu rosto está brilhando como um anjo. Aí ele colocou um véu para poder conversar com as pessoas, cumprir o seu ministério. Só que aquela luz apagou. Olha só aqui, ó, vou simular. Tem gente que só entende assim, infelizmente. A luz, aconteceu isso aqui, ó. Agora você pode olhar tranquilamente, não pode? Pode. A luz apagou do rosto de Moisés. Só que ele continuou com o véu na cara, enganando os judeus. Para quê, irmão? Para que os judeus o obedecessem. Paulo pega aquela prática enganosa de Moisés e usa com o seu tempo. E usa com o seu contexto. Que os judaizantes ainda estavam querendo aplicar a lei de Moisés nas pessoas, especialmente nos judeus que se convertiam, não deixando que eles entendessem a graça, a nova aliança, resplandecesse a glória de Cristo neles. Então, assim como a luz que estava no rosto de Moisés apagou, mas ele continuou no véu, assim também na cruz, a lei foi aniquilada, mas os judeus continuaram anunciando a lei de Moisés para os judeus. Especialmente, o irmão conseguiu entender a analogia aqui? É isso que Paulo está falando. O Deus daquele século é Moisés, é a lei, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vissem a luz da glória de Cristo, meu irmão. Conseguiu entender? Não tem nada a ver com um ser angelical caindo do céu, que veio lá e estava lá. Irmão, conseguiu entender? Tá? Começou uma ventania aqui para chover, viu, abençoado? Vai dar uma chuva grande. Segundo texto, 1 de João, capítulo 5, versículo de número 19. Tem na sua Bíblia? Então vamos olhar. 1 de João, capítulo de número 5, versículo de número 19.
Pedro, 1 de João, capítulo de número 5, versículo de número 19. E 1 de João 3, 12 também, tá bom? Vamos ficar logo aqui na agulha. 1 de João, capítulo 5, versículo 19. Vamos ler esta palavra. 19, ele diz: sabemos que todos nós somos do Pai, do Criador, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Irmão, e aí? O mundo todo está sob o poder do maligno. Top. Que maligno? O maligno aqui é quem? Eu vou mostrar quem é o maligno. Venha comigo. Quer vir comigo para saber quem é o maligno? Irmão, é o maligno, eu já me disseram, não, te enganaram. Quer saber quem é o maligno? 1 de João 3, 12. Eu vou mostrar quem é o maligno. 1 de João 3, 12 diz: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Ponto. Não sejamos como Caim, que era de quem? Que pertencia ao maligno. Por quê? Porque Caim estava no mundo, e o mundo era do maligno. Então, você é do maligno. Se você considera que o mundo é de uma criatura maligna espiritual, então você é do maligno, assim como Caim. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno. Irmão, maligno aí é o quê? Outra coisa, abençoado. E matou seu irmão Abel. E o texto diz: e por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Por isso que a oferta de Abel foi aceita. Agora eu vou te mostrar quem é o maligno, para encerrar aqui esse tópico. Gênesis, capítulo de número 4. Eu lhe disse que eu ia mostrar quem é o maligno aqui do texto, lá de João. Eu estou fazendo o quê? Uma contextualização. Estou fazendo uma exegese, trazendo a hermenêutica sadia para você. O texto diz, Gênesis capítulo 4, Adão, eu poderia ler como, irmão, o texto? O maligno teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Caim era de quem? Do maligno. O mundo estava em quem? No maligno. O maligno era quem? O pai de Caim. E o pai de Caim era quem? Bingo! Aqui! Adão teve relações com a sua mulher, a Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. É por isso que Caim é filho do maligno. Mas, irmão, como assim? Caim é filho do diabo? Sim. Caim é filho do Satanás? Sim. Caim é filho do maligno? Sim. Mas você não sabe, nunca lhe ensinaram quem é esse maligno. É isso, meu irmão, acorda. O maligno aqui é o homem, a sua natureza humana, o natural. Caim era um homem natural. Corpo e alma, carne e sangue, corpo e alma, só isso. Por isso que ele era do Adão. E o Abel, o texto diz, justo. É uma característica de quem? De um ser humano que tem um filho participando de carne e sangue. É totalmente diferente. O nome é justo na Bíblia. Ah, irmão, é. O ruim, joio. E o bom, trigo. Ah, irmão Conel, isso aí sim, abençoado, é isso. É porque te enganaram com o negócio de um Satanás angelical que nunca existiu. Ah, irmão Conel, muito bom, muito bem. Aprendeu alguma coisa até agora? Você aprendeu alguma coisa até aqui? São 49 minutos. Vou passar para o segundo ponto, mas eu queria saber, você aprendeu alguma coisa até aqui? Vamos para o segundo. Ora, então, quem é esse diabo? Satanás, que recebeu tudo o que está na terra, no mundo, no cosmo. Quem é ele? Lucas, capítulo de número 4, é texto bruto, meu irmão. Lucas, capítulo de número 4, verso 5 e verso 6. Tem Bíblia? Então abra. Vou te mostrar aqui. Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo... Agora você sabe fazer conexão.
Você sabe ligar? Pegar aqui, aí risca aqui, ligando, aquela coisinha que a gente fazia no beabá. Liga pra cá, liga pra lá, liga o A com B, um B com A, um C, blá, blá, blá. É isso aqui, a mesma coisa. Lucas, capítulo de número 4, verso 5 e verso 6 diz: o diabo, o Satanás, o levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. Verso 6, e lhe disse, abre aspas, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu resplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. O diabo, o Satanás, disse para Cristo, de relance, ele viu os reinos do mundo. Ele disse, tudo isso aí que tu está vendo é meu, foi me dado. E eu posso dar para quem eu quiser. Se tu prostrares e me adorares, vai ser tudo teu. O que foi que o Cristo respondeu? Yahshua respondeu, está escrito, adore o soberano Yahweh, o seu Yahweh, e só a ele preste culto. Agora, irmão, e quem é esse diabo? E quem é esse Satanás que recebeu toda a autoridade do mundo? Gênesis, capítulo de número 9, versículo de número 1 ao 3 que nós lemos. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 28 em diante. É só ir ler. Quem é o diabo e Satanás que recebeu tudo? Não, irmão, mas o diabo e Satanás aí é um ser angelical, o pai da mentira. E como é que você, presta atenção, olha a ignorância sua. Você não diz que esse ser é mentiroso, pai da mentira, não tem verdade nele, tudo que ele fala é mentira. E quando ele diz que tudo é dele, aí você acredita. Não, irmão, aí foi o diabo que disse. Então, ele não é o pai da mentira, um mentiroso, por natureza? E como é que você está acreditando no mentiroso? Mas ele disse que recebeu, mas ele é mentiroso. Ele não é mentiroso? E como é que tu acredita agora no mentiroso? Deixa eu colocar aqui a todas, que as mensagens não estavam passando para mim. Quando era da religião, também queria conhecer o profeta Elias e Moisés, também. Tal e tal e tal, os irmãos estão conversando aí. Tudo bem, muito bem. O irmão conseguiu entender que aquele enredo que está acontecendo no deserto, aquela linguagem ali, é basicamente aquela mesma linguagem que está acontecendo com Eva e a serpente, irmão. A serpente ali é a natureza, a serpente é o diabo, é o dragão, a antiga serpente, é tudo a mesma coisa. Às vezes o contexto é diferente para falar de outras coisas. No caso aqui de Cristo, ele está sendo tentado. Quando é que o homem é tentado? Paulo disse o quê? Paulo disse assim, não veio tentação sobre vós, senão humana. Tiago disse o quê? Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências e paixões. Cristo era um ser humano que tinha necessidades, tinha fome, tinha sede, tinha vontades, tinha desejos, mas ele conseguiu subjugar a si mesmo, vencer a si mesmo, vencer o seu eu, vencer a sua vontade, vencer as suas paixões. Não é como você, que tudo que dá na telha faz. Não é ruim como tu. Cristo foi o único, meu irmão. Para Cristo. Pense num cara bom. Mas eu queria passar pelo menos meia hora lá no primeiro século. Ia dar um abraço, um cheiro no rosto. O quê? Eu ia correr onde ele estivesse, eu ia lá. Que privilégio de alguém ter conversado com um homem daquele, meu irmão. Pense na alegria, pense no prazer de ter uma companhia daquela, um ser humano daquele, meu amigo. Sincero, verdadeiro, honesto, leal.
Adão, o animal mais astuto da criação do Criador, sim. Marco Gomes disse que vai perguntar a Moisés sobre o Mar Vermelho. Vai, deixa ele lá, deixa ele vai lá. Deixa ele pra lá. Então vamos para cá, para o nosso entendimento. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 8 e versículo de número 9. Mateus, é o mesmo texto, viu, abençoado? Mateus 4, versículo de número 8 e versículo de número 9. É só para nós confirmarmos essa palavra. Mateus capítulo 4, versículo 8 e versículo de número 9. Mateus 4, 8 e 9. Diz o texto: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. O que é isso, irmão? É uma criatura falando com Cristo. Olha, cara, se tu se prostrar, eu te dou tudo isso aqui. Se prostra aí diante de mim e me adora. Era isso? É não, irmão. É aqui. Entenda. Ei, carne e sangue. Ei, ser humano. Ei, natural. Não entende, abençoado. Era aqui. Seu desejo, a sua paixão. Ele sabia que tudo era dele. Tudo era do humano, do natural. Foi dado ao homem, ao ser humano. O planeta Terra foi dado ao ser humano. Era dele mesmo, ele estava certo. Mas só que ali era uma tentação. Ele não poderia ceder àquela paixão, aquele desejo. Eva caiu. Ele não. Eva não suportou as suas paixões, os seus desejos e vontades. Cedeu à sua natureza animal, a serpente. Um conselho que eu vou lhe dar: não ceda à sua serpente. Irmão, mas eu não sou abençoado, mas é inocente. Todos os dias nós também passamos pelas mesmas questões. Não igual, mas passamos pelas mesmas coisas, abençoado. Na mente. Não. Aqui, abençoado. Era a sua natureza humana que estava ali se contorcendo por causa daquele momento, tá? Vamos lá. É Mateus 4, 8 e 9. A resposta está lá, vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 28 ao 30. Nós já lemos o texto, vamos dar mais uma olhadinha. Gênesis 21. Olha só para quem foi dado. Gênesis capítulo 1, verso 28 em diante. Olha só o que Cristo disse. Iau disse. Iau os abençoou e disse-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham, subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Iau disse: eis que lhes dou todas as plantas que nascem, toda a terra que produz semente, todas as aves que dão fruto de semente, elas servirão como alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento, tudo o que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E ouviu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Topíssimo! Não, irmão, é que é antes da queda. Muito bem. E depois da queda, ele deu para quem? O que é que a Bíblia diz? Ele deu para um tal de Satanás, um anjo que caiu do céu, ou ele entregou para Noé e seus filhos, a sua descendência. Então, sabe de quem é a terra? A terra é nossa. A terra é nossa. O mundo é nosso. Irmão, mas o mundo jaz no maligno. Sim, é no maligno. Puxa assim, ó, a sua bochechinha maligna, de um lado e do outro. Pegue aí na sua mãozinha maligna. É isso, meu irmão. Preste atenção no entendimento das coisas, abençoado. Gênesis 9, do 1 ao 3, foi dado ao homem, ao ser humano, à terra. Então, vamos lá. Agora sim, terceiro, para nós encerrarmos. 59 minutos. Vou ser rápido agora. Como então entender isso? Satanás, diabo, é uma criatura diferente do homem,
ou uma ação e característica do próprio homem. O que a Bíblia mostra? Satanás, diabo, é uma criatura diferente do homem, um ser angelical que caiu do céu e virou Satanás e virou diabo e dominou tudo. Ou Satanás é uma característica ou uma ação do próprio homem, do próprio ser humano. O que é que a Bíblia diz? Daqui de Ipiranga, Mauá, Magé, Rio de Janeiro, boa noite, irmão, no Pauta, Nelson Moraes e seguidores para mais uma explanação maravilhosa. Para quem entende, é bom demais. Primeiro texto, Números, capítulo de número 22, versículo de número 22. Capítulo de número 22, versículo de número 22 e o versículo de número 23. Número 22, versículo de número 22, mas acendeu-se a ira de Ial quando ele foi, e o anjo do soberano pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e os seus 2 servos o acompanhavam. Muito bem. Então o anjo do soberano de Ial se pôs contra Balaão, para impedi-lo de seguir caminho. A jumenta viu o anjo, mas Balaão não viu, estava cego, estava desejando o ouro, a prata do rei Balaque. E qual é a expressão original do hebraico? A palavra aí para opor-se é Satã. Satanás no português. O anjo do Senhor, irmão, era Satanás? Foi. Irmão, como é que o anjo, presta atenção, a pessoa pensa assim, esse cara é louco, ele não entende nada, ele não entende a Bíblia, ele é burro. Como é que o anjo do Senhor pode ser Satanás? Não é assim que você pensa? O anjo do Senhor, amigo, se opôs a Balaão. A expressão se opor significa Satanás, Satã, no hebraico, contrário. Ele se opôs a ele, foi contrário a ele. A expressão usada é Satã, é uma ação de um homem, no caso aqui é de um ser angelical, que se opôs a Balaão. Logo, a expressão é Satã. Então Satã não era o anjo, não. Era o Satã, o que é que? A ação do anjo. É um adjetivo. Uma ação de. Olha só, irmão, que maravilha. Tem mais texto, irmão. Versículo de número 32. Vamos ler o 32 também. E o anjo do soberano lhe perguntou, por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para opor-me a você, impedi-lo. Eu vim aqui para, como Satanás, contra ti. Ah, irmão, é isso? É claro, meu irmão. Olha só, irmão, que maravilha, abençoado. 1 de Samuel, capítulo de número 29, versículo de número 4. 1 de Samuel, capítulo de número 29, versículo de número 4. Vamos lá? Deixa eu olhar aqui para você. 1 de Samuel, capítulo de número 29, versículo de número 4. Vamos lá, versículo de número 4. Ele disse, contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram, manda embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não devia ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário, Satanás, durante o combate. Os filisteus ficaram com medo de levar Davi para a guerra. Eles pensaram, não leve esse cara para a guerra, porque chegando lá na guerra ele vai ser o nosso Satanás, ele vai ser contra nós, vai ser o nosso adversário. A expressão no original hebraico, você tem Bíblia hebraica? Eu não sei falar o hebraico, eu não entendo a língua hebraica. Mas a expressão adversário eu sei o que é Satã. Pode ir lá olhar. Se não for Satã, eu desativo esse canal aqui na mesma hora. Vou lá na sua casa, chorando de joelho e lhe peço perdão. Qualquer lugar do Brasil. Hã?
Tem na sua Bíblia? 1 de Samuel, capítulo 29, versículo 24, a expressão adversário aqui no português é Satã. Por que ele não botou Satanás aqui? Por que o tradutor não botou lá do hebraico Satã, no português Satanás? Porque você é uma vítima, uma pobre vítima de um sistema religioso, é só isso. Ai, mata, Segunda de Samuel, capítulo 19, versículo de número 22. Segunda de Samuel, 29, ou 19, Segunda de Samuel 19, versículo de número 22. Segunda de Samuel 19, versículo de número 22. Vai tomando nota aí, para depois você olhar. Segunda de Samuel 19, versículo de número 22, que diz: Davi respondeu: quem é que vocês têm? Que é que vocês têm com isso? Filhos de Zeruia, acaso se tornaram agora meus adversários, meus satanases? Irmão, é claro, irmão, a expressão adversário lá, vai olhar no hebraico, é Satã. 2 Samuel 19, 22. Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? Então a expressão adversário aqui é Satã, Satanás, meu pai. Ora, irmão, eu perguntaria para o indivíduo, e que tanto de Satanás é esse dentro da Bíblia? Porque Satã, irmão, aqui é uma ação. A pessoa se coloca contrário, se opõe. Está recheado em toda a Escritura abençoada. 1 de Reis, capítulo de número 11, versículo 14, 23 e 25. 1 de Reis, capítulo de número 11, versículo de número 14. Então o soberano levantou contra Salomão Satanás. Olha só, meu irmão. Quem que levantou contra Salomão Satanás? O Criador. Então, 1 de Reis, capítulo 11, versículo 14. Então, o soberano levantou contra Salomão adversário. O edomita Hadad, da linhagem real de Edom. Hadad foi levantado como Satanás contra Salomão. E quem fez isso? O Criador, o soberano. Por causa da sua idolatria, da sua rebeldia. Boa noite, cheguei atrasado, mas depois vou ver no gravado. Assista, para nós encerrarmos essa primeira parte desse primeiro tema polêmico. 1 de Crônicas, capítulo de número 21. Agora você vai cair para trás. Versículo de número 1. Você que disse que não tem polêmica na Bíblia. 1 de Crônicas, tem na sua Bíblia aí, tem uma Bíblia em casa, pegue ela e vai ler. 1 de Crônicas 21. Verso 1 diz, Satanás, aqui já é Satanás. Aqui já estava mas na modernidade, aqui os tradutores já estavam, acho que já estavam pensando que o negócio estava garantido. Ele disse assim, Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Ora, quem é Satanás aqui que se levantou contra Israel? Foi um anjo caído que se levantou contra Israel? Se o anjo caído é Satanás? Em mestres da lei. Em mestres da religião. Eu vou mostrar para você quem é Satanás aqui. Eu vou mostrar agora. 2 Samuel, capítulo de número 24. O diabo que infernizou a vida de Jó, enviado por eterno, homens que tinham inveja da vida de Jó, eram os diabos. Sim. 2 de Samuel 24, 1 diz, mais uma vez, irou-se Deus contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Quem foi Satanás de 1 Crônicas 21? O soberano, o Iau, o Criador. Ele foi o quê? Satanás. Que se irou contra Israel. Instigou a Davi a fazer um censo do povo.
para caçar uma ocasião para castigar a nação de Israel, punir aquele povo por causa da sua rebeldia e idolatria, quebrando a aliança entre eles e o Criador. Então quer dizer que 1 de Crônicas está contando essa história aqui de 2 Samuel, sim. Porque 1 Crônica é o livro que conta a história dos reis de Israel e de Judá. Lá, capítulo 21, está contando a história do rei Davi, que foi o rei de Israel, durante 40 anos. Mais uma vez, irou-se o soberano, o Criador, Yahweh, que você chama de Deus, contra Israel. Incitou Davi contra o povo, levando a fazer o censo de Israel e de Judá. Irmão, é isso, significando o quê? Que Satanás nunca foi, jamais será. Você pode querer, não tem problema nenhum. Você pode querer, você pode gritar, fazer o que quiser. Satanás nunca foi um anjo que caiu do céu. Depois nós vamos abordar o capítulo 12 de Apocalipse. Eu vou mostrar algumas verdades que estão ali naquele texto. Tá bom? Todas as minhas pesquisas, o nome Yahshua Mashiach. Bom, muito bom. Então é assim, irmão. Então, esse negócio de a terra foi entregue a Satanás, um suposto ser angelical que caiu do céu, depois da queda do homem no Éden, não cola. É mentira. Você foi enganado. É uma invenção da tradição religiosa para prender as pessoas no engano. O mundo, a terra, é nosso. O Criador nos deu. Nós somos a descendência de Noé, quer queira, quer não. Você vem de um dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Agora, esta é mais uma das verdades das Escrituras. Nós vamos continuar, independentemente de quem goste ou não goste, entenda ou não entenda, queira ou não queira. Independente disso, meu irmão, nós vamos continuar mostrando essa verdade, porque existem filhos que precisam ouvir essa verdade para despertar e sair dessas gaiolas religiosas que existem hoje por aí. Milhares e milhares delas, enganando os pobres, coitados, filhos do Criador. Um grande abraço a todos vocês. Até a nossa próxima live.